Então, gente, nós estamos aqui na aula 18 de Cálculo 2. No capítulo 17, nós vimos várias aplicações das EDOs de primeira ordem, a lei do resfriamento de Newton, né, que fala da temperatura de um corpo, problema de matemática financeira, que calcula o montante a juros compostos, quando esse juros é capitalizado continuamente no tempo, quando você tem um ano dividido em infinitos períodos, né? E também vimos o problema de mistura, quando você tem um tanque de água pura e cai uma água com uma certa concentração de sal. Depois de misturada essa água, ela sai com uma outra concentração, e a gente calcula a concentração de água, de sal, nesse tanque em qualquer instante, né? Hoje vamos começar a ver as equações de segunda ordem, que são as equações em que aparece a maior derivada como a derivada segunda. Então, nós vamos começar com esse tipo específico, em que eu chamo essa equação diferencial aqui que está na tela de equação diferencial de segunda ordem linear, homogênea, porque é igual a zero, e de coeficientes constantes. Então, ela é chamada de equação diferencial de segunda ordem, porque a maior derivada é a derivada segunda. Linear, porque está na estrutura alguma função de t vezes a derivada segunda, mais alguma função de t vezes a derivada primeira, mais alguma função de t vezes a própria função. Nesse caso aqui, a, b e c são constantes, não dependem de t. Então, ela é linear e ela é homogênea, por quê? Porque tem igual a zero. Depois nós vamos ver os casos em que aqui não é zero. Não tem relação, essa homogênea aqui não tem relação nenhuma com a homogênea dos capítulos anteriores das EDOs de primeira ordem. Muito bem, então esse tipo de equação de segunda ordem que nós vamos começar a estudar e depois nós vamos complicar ela nos próximos capítulos, colocar outras funções aqui do lado direito, colocar outros coeficientes aqui que não sejam constantes, né, que sejam dependentes de t, por exemplo. Bom, para resolver essa EDO que nós vamos ver hoje, que é linear, de segunda ordem, homogênea e de coeficientes constantes, homogênea porque é igual a zero, nós vamos primeiro observar o seguinte: se você tiver duas soluções dessa equação diferencial aqui, f1 e f2, então a soma delas, ou a diferença, também será uma solução, né? Vamos provar isso primeiro. Ora, sabemos que pelo fato de f1 e f2 serem soluções, então se você substituir na EDO, no lugar de y, coloque f1 e f1, aqui não tem linha, né? É só f1 mesmo. Então, substituindo f1 no lugar do y e f2 no lugar do y, a gente sabe que vai dar zero aquela expressão, porque f1 é a solução da EDO e f2 também é a solução da EDO. Então, eu quero provar agora que se eu substituir o y por s, também vai ser igual a zero essa expressão, ou seja, o s também vai ser uma solução dessa equação diferencial aqui, ó, né? Então, eu quero provar que se substituir o y por s, também vai zerar. Ou seja, o s também é uma solução, onde o s é f1 mais f2. Vamos provar isso. Então, olha só. Então, eu substituí os y por s, agora eu vou substituir o s por f1 mais f2, porque é a soma das soluções, podia ser a diferença também, tá? Então, a derivada segunda da soma é a soma das derivadas segundas, isso também ocorre na derivada primeira, como a gente já viu no cálculo 1. Fazendo a distribuição do a aqui, vai ficar dessa forma, fazendo a distribuição do b vai ficar dessa forma, e a distribuição do c também. Agrupando todos que têm F1, então vai ficar A F1 duas linhas mais B F1 linha mais C F1 mais A F2 duas linhas mais B F2 linha mais C F2. Pelo fato de F1 ser uma solução por hipótese, isso aqui dá zero. Pelo fato de F2 ser uma solução da mesma equação diferencial por hipótese, aqui também dá zero. Zero mais zero é zero. Logo, quando você substituir o y por s, a expressão deu zero. Então, a soma s, né, f1 mais f2 também é uma solução da mesma equação diferencial. Toda vez que f1 e f2 forem soluções, a soma também será. Isso tratando da EDO homogênea, tá? Que é o nosso caso aqui, né? Das EDOs de segunda ordem, lineares, homogêneas. Então, enfim, se duas funções são soluções, a soma também será, né? E a diferença também. Prova-se da mesma forma, fica como exercício vocês provarem que a diferença também. Outra observação é que se você tem uma função solução da mesma equação diferencial, a y duas linhas mais b y linha mais c y igual a zero, então se você pegar uma constante e multiplicar por essa solução, vai ter uma nova função f2 que também será uma solução. Vamos provar? Substituindo o y por cf1, que é o f2, vai ficar a cf1 duas linhas mais b cf1 linha mais c cf1, onde esse c é minúsculo e esse c é maiúsculo, são constantes diferentes. Então, o c sai da derivada, que é uma constante, isso é do cálculo 1. Esse c sai da derivada, e colocando c em evidência, vai dar c a f1 duas linhas mais b f1 linha mais c f1 igual a c vezes zero. Por que zero? Porque o f1 é uma solução por hipótese, está aqui, né? Então, e c vezes zero é zero.
Logo, ao substituir o y por CF1 nessa equação diferencial, né, então dá zero. Então isso mostra que CF1 também é solução, desde que o F1 seja uma solução por hipótese. Então, o que nós podemos deduzir aqui desses dois fatos? De que a soma de duas soluções é uma solução e de que a constante vezes uma solução também será uma solução. A gente pode deduzir que se eu agrupar, né, as duas propriedades, então se eu tenho duas soluções de uma equação diferencial EDO, né, linear de segunda ordem homogênea, tá, gente? Isso só funciona nas homogêneas, cuidado, né, com coeficientes constantes. Então, se você tiver duas soluções, então a combinação linear, uma constante vezes a primeira solução, mais uma constante vezes a segunda solução, também será uma solução. Né? Então, se você substituir toda essa expressão no lugar desse y, desse y e desse y, vai zerar, com certeza, porque a gente viu que C vezes uma solução é uma solução, C vezes uma outra solução é uma solução, e a soma de duas soluções é uma solução da EDO. Bom, feitas essas observações sobre soluções de equações diferenciais homogêneas, ou seja, que são iguais a zero aqui, vamos resolver essa equação diferencial, né, finalmente. Aqui nós vamos estabelecer três fórmulas para encontrar a solução de uma equação diferencial dessa forma. Nesse formato aí, são três fórmulas. Então, olha só, eu vou substituir primeiro o y por uma possível solução que eu vou imaginar que seja uma exponencial de uma constante vezes a variável independente t. Afinal, né, qual é a função que quando você deriva e soma com ela própria vai zerar, né? Você deriva, multiplica e soma com ela própria vai zerar. A princípio é exponencial, né, que a gente pensa que pode acontecer isso, né? Porque ela é a própria derivada, né? Então, se você substituir aqui, provavelmente vai zerar. Então, eu vou substituir a minha solução por e elevado a uma constante vezes a variável independente t, tá? E vou encontrar a constante r. Tá bom? Então, substituindo, eu vou ficar aqui, ó. A derivada segunda da exponencial vai ser r ao quadrado vezes a exponencial, né? Porque o r vai descer duas vezes ao derivar. A derivada primeira vai ser r vezes a exponencial, e aqui eu só substituo o y pela exponencial, que é a minha suposta solução para encontrar o r. Colocando a exponencial em evidência, e como a exponencial sempre é uma função não nula, eu posso passar dividindo para o outro lado. Então, vai me sobrar ar ao quadrado mais br mais c igual a zero, onde o r é essa constante que está aqui em cima. A, B e C são os coeficientes iniciais aqui, são as constantes aqui da equação diferencial linear de segunda ordem homogênea de coeficientes constantes. Essa equação é famosa, é chamada equação característica da equação diferencial de segunda ordem, né? Linear de coeficientes constantes e homogênea. Então, resolvendo essa equação característica aqui, a gente encontra R. E aí você tem três possibilidades, como eu disse, que vai me dar três fórmulas possíveis para encontrar uma solução desse tipo. Olha só, primeiro, resolvendo essa equação em R, pela fórmula de Bhaskara, por exemplo, se essas raízes R1 e R2 forem reais distintas, então nós temos duas soluções. Eu vou substituir esses R's na minha suposta solução, que é exponencial de RT, então vai ficar E elevado a R1T e E elevado a R2T, são duas soluções. Mas lembra que a gente viu que se você tiver duas soluções, a combinação linear também será, né? C1 vezes a primeira mais C2 vezes F2 também será uma solução. Então eu vou pegar essas duas soluções, formar uma combinação linear delas. Então a combinação linear também será a solução. Então a solução geral será a combinação linear de y1 e y2. Então vai ser C1 vezes a primeira solução, que é a exponencial de R1T. Está aqui a primeira solução, né? R1T, mais C2 exponencial de R2T. Então pronto. Onde R1 e R2 são dadas pela fórmula de Bhaskara, porque nós resolvemos aqui a equação característica, né? E achamos o R pela fórmula de Bhaskara. Então, R1 e R2 são dadas pela fórmula de Bhaskara aqui. Menos B mais ou menos, né? Mais de um lado ou menos do outro, ou vice-versa. Raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Aqui o R1, aqui o R2, ou vice-versa. Então, essa é a primeira fórmula da solução dessa equação diferencial de segunda ordem linear, homogênea de coeficientes constantes, onde você tem duas raízes reais e distintas. Quando você tem raízes iguais, tá? Então, de novo, o R vai ser o seguinte, menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Quando esse delta aqui da equação de segundo grau é zero, então é mais ou menos zero. Então fica só menos B sobre 2A. Então é uma única solução, digamos assim. São duas soluções iguais. Então R1 igual a R2. Nesse caso, a fórmula é outra. A fórmula vai ser uma constante vezes a exponencial RT, mais uma outra constante vezes T exponencial desse mesmo RT. Porque agora você só tem um R. Você não tem dois R's distintos, como no caso anterior. Então, esse um R entra aqui na primeira exponencial, e o mesmo R entra na segunda exponencial, mas tem que ter o T multiplicando. Aí você fala assim, poxa, mas por que a solução é essa?
Vamos explicar o porquê, como nós explicamos no caso anterior da combinação linear. Olha, a gente sabe que a solução que nós chutamos inicialmente é exponencial de RT. Bom, nós temos agora um único R, então a solução é exponencial desse RT. Mas eu preciso de uma outra solução, porque eu tenho uma equação de segunda ordem que aparecem duas constantes. Então, qual seria aí uma outra solução, né? Uma outra solução seria uma função vezes, uma outra função v, que eu não sei qual é, vezes essa primeira solução, tá? E aí eu vou provar que essa função v, que vai aparecer multiplicando a exponencial, que vai formar a minha outra solução, vai ser a função t, tá? Então, vamos provar que essa v de t é igual a t. Então, a primeira solução é essa, a segunda solução vai ser uma outra função multiplicando ela, e eu vou provar que essa outra função é a própria função t, e a fórmula, então, final da solução vai ser essa aqui. No caso que você tem duas raízes iguais, né, onde o delta é zero, tá, gente? Bom, eu vou substituir, então, essa função aqui na EDO e encontrar a função v, beleza? Vamos usar o fato de que o r é menos b sobre 2a, então guarda aí. Então, substituindo essa nova solução na equação diferencial, eu vou ter v exponencial duas linhas, está aqui, ó, mais b, v exponencial linha, mais c vezes o y, que é v exponencial. Bom, derivando duas vezes, eu vou derivar primeiro a primeira vez, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira v vezes a derivada da exponencial, que cai o r. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira v vezes a derivada da exponencial, que cai o r, e aqui conserva. Derivando de novo, vai ficar derivada da primeira v duas linhas, vezes a segunda, mais derivada repete a v' e deriva a exponencial, vai ficar r exponencial. Aqui eu vou derivar também, derivada da primeira v' vezes a segunda, r exponencial, mais conserva vr e multiplica pela derivada da exponencial, o r cai e fica r ao quadrado. Aqui eu distribuo b, fica b vezes essa expressão, e aqui conserva. Bom, aqui eu vou distribuir o a, então fica av duas linhas, a exponencial eu vou cancelar em todos os termos. Tem exponencial, vou colocar a exponencial em evidência, e como a exponencial nunca é uma expressão nula, eu posso passar dividindo para o outro lado. Fazendo isso, todas as exponenciais somem e distribuindo a, então vai ficar av duas linhas, mais aqui eu vou somar esse v'r com esse v'r, fica 2v'r, aqui fica avr ao quadrado, aqui fica conserva, conserva e conserva. Então tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui eu vou colocar o v' em evidência, então av duas linhas mais v', 2ar mais esse b, e eu vou colocar o v em evidência, vai ficar ar ao quadrado mais br mais c. Bom, eu sei que essa equação, essa aqui é a expressão da equação característica, que é igual a zero, porque o r que nós encontramos, menos b sobre 2a, é uma solução da equação característica, né, que nós resolvemos a equação característica aqui. Então, essa é a equação característica aqui, e nós encontramos, nesse caso, o r como sendo menos b sobre 2a. Então, pelo fato do r ser menos b sobre 2a, nesse caso aqui que nós estamos estudando, então, é uma solução da equação característica. Então, a equação característica aqui vai zerar. Então, vai me sobrar só essa expressão aqui da esquerda. Bom, mas eu sei que o r é menos b sobre 2a, acabei de falar isso. Então, substituindo aqui por menos b sobre 2a, eu vou ter o seguinte, ó, 2a menos b sobre 2a mais b. Cancela 2a com 2a, fica 1, fica menos b mais b. Menos b mais b é zero, então fica só av duas linhas. O av duas linhas, então, finalmente é zero, que é igual ao lado direito aqui. Tá? Então, o a passa dividindo, porque o a é diferente de zero, está nas hipóteses iniciais. Então, v duas linhas é zero, aplicando a primeira integral. A integral de v duas linhas é v', e a integral de zero é uma constante. A integral de v' vai ser v, integrando de novo. A integral de c em relação à variável independente t é ct mais uma outra constante k. Então, já provei que a minha função é ct mais k. Então, você tem a primeira solução, que era inicialmente a exponencial de RT, onde o R é menos B sobre 2A. Agora, você tem uma nova solução, que é V vezes exponencial, né? E esse V é CT mais K. Né? Bom, agora, lembrando que a combinação linear também é uma solução, né? Então, vou pegar a combinação C vezes a exponencial, mais C2 vezes essa outra solução, onde o V nós encontramos que é CT mais K. Então, essa aqui é a solução da equação diferencial no caso em que o R é menos B sobre 2A. No caso em que o R é único, né? Muito bem. Aqui eu vou distribuir o C2, fica C2 vezes C, e o C2 vezes K. Muito bem. Aqui vai ficar C1 exponencial, vou colocar a exponencial em evidência, né? Então vai ficar C1 mais esse C2K, e esse C2CT eu vou deixar separado. O C1 mais C2K é uma constante só, chamo de C1.
C2 vezes C é uma constante só, chamo de C2. Então, você tem C1 exponencial de RT mais C2T exponencial de RT. Então, está provado que a outra fórmula, a segunda fórmula é exatamente essa, né, que a gente viu anteriormente. Vai ser, quando você tem um R único, então vai ser C1 exponencial desse R, T, mais uma constante vezes T, e a exponencial do mesmo RT, onde o R aqui é menos B sobre 2A, tá, gente? E agora nós vamos para o terceiro caso, né? Terceiro caso aqui que eu falei, que é a última fórmula que falta verificar, para esse caso das EDOs lineares de segunda ordem, homogêneas, com coeficientes constantes. Então, olha só, o terceiro caso é quando o R vai dar número complexo, né? Quando o delta aqui é negativo. Então, você tem a fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A, como sendo a parte real do número complexo, mais ou menos I, e a parte imaginária do número complexo, né? Então, quando esse delta aqui dentro é negativo, você tem raiz quadrada de menos alguma coisa, onde o I aqui, nesse caso, não é a taxa de juros dos capítulos anteriores aqui, não tem nada a ver. Aqui o I é número complexo, raiz quadrada de menos 1. Nesse caso, a terceira fórmula e última, nesse caso aqui, vai ser essa aqui, ó, exponencial da parte real t, C1 cosseno da parte imaginária t, mais C2 seno da parte imaginária bt, onde o A é a parte real do R, onde o R aqui é a solução da equação característica, o B é a parte imaginária da solução, e C1 e C2 são as constantes aí da solução, né? Porque como equação diferencial de segunda ordem, geralmente envolve duas constantes na solução geral. Então, ora, por quê, né? Como nos casos anteriores, vou explicar o porquê dessa fórmula, tá bom? Bom, no caso, eu vou pegar aqui o R, o A mais ou menos IB, né? E vou separar. O R1 vai ser A mais IB e o R2 é A menos IB. E vou substituir esses R's na solução que eu sempre começo. Eu começo sempre com a solução exponencial de RT. E aí depois o R vai ser solução dessa equação característica, né? Mas depois que você encontra o R, você tem que substituir aqui, como a gente fez nos dois casos anteriores. Aqui o R foi substituído no caso em que são reais e distintas, ó, né? E quando o R também é uma única solução real, a gente também substituiu aqui para formar a solução. Então ficou, no segundo caso aqui, ficou, né, ó, esse R como primeira solução e substituindo aqui também esse R aqui na exponencial. Claro que no caso anterior, em que o R é único, você substitui pela função t aqui. A gente provou que isso é verdade. Então, o mesmo R que nós encontramos agora no terceiro caso, que é A mais ou menos IB, eu vou substituir na solução exponencial de RT. Tá? Mas olha só, antes disso, vamos lembrar do capítulo da série de Taylor. Nós vimos que a exponencial de A mais IB, que é a exponencial de A exponencial de IB, é a exponencial de A, conserva, e a exponencial de IB. A gente viu o seguinte, que quando você tem a fórmula de Taylor, a série de Taylor para exponencial, e você substitui o x por IB, você vai ter aí uma série em que você coloca o i em evidência, o que não tem i vai dar o cosseno, a gente viu isso, e o que tem i vai dar seno. Então, a gente viu que a exponencial de IB é cosseno B mais i seno B, né? Essa fórmula aqui que nós vimos nos capítulos anteriores. E a exponencial de A deixa de fora aqui. Então, eu vou usar isso que nós vimos no capítulo de série de Taylor aqui agora. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse R, né? Eu vou pegar o primeiro R, o R1, e vou substituir aqui na fórmula da solução, que é exponencial de RT. Então, vai ficar exponencial de A mais IBT, onde o R é a primeira solução lá da equação característica, nesse caso, uma solução de números complexos, né? Número complexo aqui, solução são números complexos. Substituo na solução da equação diferencial, vai ficar a exponencial de AT mais IBT. A exponencial de AT fica de fora, a exponencial de IBT, como eu falei, vai ser cosseno da expressão bt, né, que está aqui multiplicando i, mais i seno de bt, que é a expressão que está multiplicando i. Fazendo a mesma coisa para outra solução da equação característica, né, do outro r, o r2, a menos ibt, vai ficar exponencial de at mais i menos bt, então vai ficar exponencial de at de fora, e essa exponencial aqui vai ser cosseno de menos bt, que é a expressão que multiplica i, mais i seno de menos bt. Então, nós sabemos que o cosseno é uma função par, ou seja, o cosseno de menos alguma coisa é o próprio cosseno dessa coisa, né? E o seno é uma função ímpar. Então, aqui é a propriedade da trigonometria. O menos pode sair para fora da função seno. Então, vai ter essa solução, é uma solução, essa aqui é a outra solução, né? Bom, mas a gente já viu que combinação linear das duas soluções também é uma solução. Então, eu vou pegar uma soma, por exemplo, aqui, ó. Se eu somar essa expressão com essa, vai somar a parte que tem i, vai ficar só duas vezes a exponencial do cosseno. E se eu
Diminuir também é uma solução, lembra? A soma e a diferença são soluções, né? Então, se eu subtrair, por exemplo, essa menos essa, então essa parte some, essa menos essa aqui vai ficar mais, vai ficar duas vezes, então vai ficar exponencial, 2i seno. Então aqui eu tenho outras soluções. Agora, olha só, lembra que se eu tenho soluções, eu posso multiplicar por constantes, que continua sendo solução? Então eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 1 sobre 2, tá aqui, ó. Então vai cancelar o 2, fica aqui como uma nova solução. E essa aqui eu vou dividir por 2i, tá aqui. Então eu vou ter uma nova solução, né? E aí, se eu pegar, aqui faltou exponencial. Faltou exponencial aqui, exponencial de AT. Muito bem. Então, quando eu subtraio essa com essa, a exponencial conserva, fica menos, fica mais, né? Fica duas vezes o i, esse i aqui, exponencial que estava em evidência, e o seno. Então, aqui também temos o i. Temos a exponencial, né, de AT. Isso. Então, pronto, eu tenho essas duas novas soluções. E lembrando que a combinação linear dessas outras soluções também é uma solução, né? Tudo isso eu estou fazendo, gente, só para tirar o i, para tirar um número complexo, e a gente vai ter agora uma solução que envolve apenas números reais. Então, vai ser C1 vezes a primeira, mais C2 vezes a segunda. Colocando a exponencial em evidência, cai nessa fórmula que eu falei, que é a terceira fórmula. Vamos aos exemplos. Né? E outra coisa, né? Essas constantes C1 e C2, elas podem ser encontradas, tá, gente? Desde que você tenha as condições iniciais, né? O PVI, que é um problema de valor inicial. Nesse caso, você tem que ter duas informações, dois valores iniciais, duas condições iniciais. O y de um certo t0 igual a y0, e o y' derivada nesse mesmo t0 aqui, vai ser um outro valor que eu chamo de y0'. Essa linha não é derivada, a derivada é só aqui. Bom, resolva essa equação diferencial y duas linhas mais 4y' mais 3 igual a zero. Aqui é 3y. Né? Bom, lembrando que você tem agora uma equação linear de segunda ordem com coeficientes constantes homogênea, porque é igual a zero. Então, a solução inicial você sempre substitui pela exponencial de Rx e calcula o R, que vai cair na equação característica e aí vai cair naqueles três casos. Então, é isso, é uma fórmula. A exponencial aqui substituindo vai ficar a derivada segunda mais 4 derivada primeira. A derivada segunda vai ser R ao quadrado. A derivada primeira vai ser R. Passando a exponencial para o outro lado, ela vai sumir daqui. E você tem a equação característica. Encontrando R pela fórmula de Bhaskara, você vai ter menos 1 e menos 3. Como são soluções reais e distintas, eu jogo na fórmula direto. Então, vai ficar a exponencial de menos R1x, está aqui, mais C2 exponencial de R2x. Então, vai ficar menos x e menos 3x. Pronto, essa é a solução geral. Outro caso, resolva o problema de valor inicial. Y duas linhas, menos 4, y' mais 4, y, aqui faltou o y, igual a zero, porque se não tivesse y aqui, ela não é linear, tá, gente? Ela não é homogênea, né? Porque aqui o 4 passa para cá e aí fica não homogênea. Para ser homogênea tem que ter o y aqui, né? Porque aqui é o coeficiente, o termo independente tem que ser zero, né? Nas equações que eu estou chamando aqui de homogêneas. Bom, aqui é o PVI, então ele deu as condições iniciais, y de 0 é 0, y' de 0 é 1, tá? E então a solução sempre vai ser essa aqui, tá, gente? Exponencial de Rx para encontrar o R na equação característica. Derivando duas vezes vai ficar R ao quadrado, derivando uma vez vai ficar R. Aqui só substituindo, isolando e passando a exponencial para o outro lado, vai ficar R ao quadrado menos 4R mais 4, é a equação característica. Encontrando R, nesse caso, eu vou ter uma única solução, porque o delta é negativo. Vou ter a solução R igual a 2, então a fórmula é aquela, lembra? Exponencial de 2x e x vezes a exponencial de 2x. Tá aqui, ó. Então vai ficar uma constante vezes a exponencial desse Rx, mais uma outra constante. Agora tem que multiplicar por x, né? Quando os valores de R são iguais, né? E é exponencial desse mesmo Rx. E agora eu vou encontrar o C1 e o C2, porque ele deu aqui, pessoal, as condições iniciais. Sabendo que y de 0 é 0 e y' de 0 é 1, eu vou substituir isso aqui na minha solução. Então, a solução é essa. Bom, y de 0 é 0. Então, aqui é 0 e aqui no x vai ser 0. Então, vai ser C1 exponencial de 0 mais C2 vezes 0, exponencial de 0 igual a 0. Então, aqui eu vou usar daqui a pouquinho. Agora, vamos pegar a derivada. Para eu pegar essa outra condição, vou ter que derivar a solução, tá, gente? Tem um trabalhinho aqui de derivar primeiro para depois substituir. Bom, a derivada vai ficar C1 vezes exponencial vezes 2, está aqui, mais regra do produto. Derivada da primeira é C2 vezes a própria exponencial, mais C2x, a derivada de exponencial é ela vezes 2. Né? Vezes 2 aqui. Não tem esse zero. Não tem esse zero aqui. Muito bem. Então, tá aqui a derivada, né? Primeiro, ó, a derivada da primeira vai ser C2 vezes a própria função.
vezes a exponencial, né? Mais repete C2x e deriva a exponencial, que é ela própria, vezes o coeficiente de x, que é 2. Então, agora eu vou substituir o x por 0 e y' por 1. Então, y' vai ser 1 e o x é 0. Então, vai ficar aqui, vai ficar 0, aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar 0 e 0 e esse 2 multiplicando aqui. Agora sim, eu tenho essa e essa equação. Eu vou formar um sistema. Vamos colocar aqui, ó. Aqui vai ficar C1 só, né? E aqui vai ficar 0 igual a 0. Tá certo? C1 é 0, que aqui vai zerar, né? Vou só arrumar ali embaixo e já volto. Isso, então olha só. O C1 é 0, como a gente viu aqui, ó. Porque aqui vai dar 1, aqui vai zerar tudo, vai ser igual a 0, então C1 é 0. E nessa outra equação, você tem que 1 é 2C1 vezes 1, tá aqui, 2C1 vezes 1, mais C2 vezes 1, tá aqui, mais 0, que multiplicado por 2 vai zerar, igual a 1. Mas o C1 é 0, então substituo aqui por 0, C2 fica sendo igual a 1. Então, C1 é 0, C2 é 1 na minha solução. Então, vai ficar aqui 0 e aqui 1. Então, o y vai ser 1x exponencial de 2x. Essa é a solução da equação diferencial, que não depende de constantes agora. Por quê? Foram dadas as condições iniciais. E terceiro exemplo, né, que vai cair no terceiro caso da terceira fórmula de números complexos. Y duas linhas mais 4y' mais 5y, tem que colocar o y aqui, senão não fica homogênea, porque o termo independente da homogênea é o zero, não pode ter o número 5, né? A solução vai ser exponencial de Rx, substituindo no lugar do y e derivando duas vezes e isolando a exponencial, fica r ao quadrado mais 4r mais 5 igual a zero, aqui a equação característica. Recebendo essa equação, vai ficar menos 4 aqui, ó, mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 vezes raiz de menos 1, né? Eu separo aqui em duas raízes, tá, gente? A raiz quadrada de 4 é 2, então fica mais ou menos 2, e raiz de menos 1 é i. Então, simplificando por 2 as duas parcelas, vai ficar menos 2 mais ou menos i. Ou seja, o a, que é a parte real, é menos 2, e o b, que é a parte imaginária aqui, que é 1. Então, substituindo na solução direto aqui, né, vai ficar exponencial de ax, está aqui menos 2x, constante vezes o cosseno de bx, o b é 1, mais c2 seno de bx, o b é 1. Então, essa é a solução. Então, você viu que tem três situações possíveis, né, para resolver essas equações diferenciais lineares de segunda ordem homogêneas, né, de coeficientes constantes, que é o caso em que as duas soluções da equação característica R são diferentes reais, onde também você tem a possibilidade de das soluções serem as mesmas, uma única solução R da equação característica, aí é uma outra fórmula, e quando as soluções da equação característica R são números complexos. Aí você pega a parte real A e a parte imaginária B e substitui na outra fórmula, na terceira fórmula. Aqui estão os exercícios, tá bom? Bons estudos, né? E até a próxima.